Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais destas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda: o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas, e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Misericórdia. Ave Maria. Onde devemos nos esconder depois disso? Cruz credo. Senhores, estamos chegando ao final de uma caminhada litúrgica, terminando o livro de São Lucas, que neste ano nos acompanhou. Vimos que Jesus havia tomado a firme decisão de ir para Jerusalém. No caminho teve vários encontros e hoje ele chegou em Jerusalém. Será a sua última Páscoa. E quando chega em Jerusalém, vê pessoas contemplando de longe o monumento do templo de Jerusalém, o templo de Salomão. E era belíssimo, uma das maravilhas daquele tempo, daquele mundo. E era um complexo. O templo de Jerusalém era um terreno que tinha um templo e outras adjacências. E Jesus então prediz o fim daquele templo. O evangelho de hoje, ele aconteceu logo já pós-Cristo. Ele aconteceu em várias épocas
da humanidade. E hoje, os mesmos sinais estão acontecendo. Este evangelho, ele fala para um fim próximo, mas também ele se abre para o fim escatológico. O que é isto? Os finais dos tempos. Então vamos prestar muita atenção, porque o que está aqui está falando do nosso futuro, ao mesmo tempo do nosso passado. Começo a contemplar então aquele prédio belíssimo. Estamos aí por volta do ano 30, 30 e um pouquinho. Jesus logo em seguida morrerá. 40 anos depois, no ano 70, o templo de Jerusalém foi destruído. Não sobrou nada, a não ser o que nós temos aí, o Muro das Lamentações, que os judeus até hoje fazem as suas orações. Tudo foi destruído. Desde então, o povo judeu não tem mais sacrifício, porque se fazia somente no templo de Jerusalém. Milhares de pessoas morreram nesta luta. Império Romano, povo judeu e os cristãos que surgem. Quando Lucas escreve esse texto, estamos no ano 80, 10 anos após a queda e a destruição do templo. A comunidade está perdida. O que Jesus havia predito aconteceu. E começaram a surgir dentro da comunidade pessoas dizendo que eram Deus, ou que mostrando um caminho, em nome de Jesus Cristo, como ele disse. Depois de uma calamidade, surgem aqueles messiânicos. O fim está acontecendo, chegou ao ponto que a comunidade cristã, muitos, cruzaram os braços, porque perdeu o sentido. O que Jesus havia dito está acontecendo agora, o fim está próximo, então não vou trabalhar. São Paulo, escrevendo à comunidade dos Tessalônicos, diz: entre vós há um rumor aí de que não vão trabalhar. Quem não trabalha não tem direito a comer. A comunidade fica sem saída. E aí Lucas vai escrever para tranquilizar aquele povo. Foi perguntado para Jesus: quando irá acontecer? Ele não respondeu. Ele não respondeu, porque o Cristo terreno desconhecia os mistérios do Pai. Não sabemos. Hoje vimos que Jerusalém foi destruído no ano 70. Mas como eu disse, esse texto, ele se abre para a totalidade, a humanidade. Assim também, nós, aquilo que foi construído pelo ser humano, as belezas da arquitetura, da engenharia, o que for, isto tudo irá cair. Não vai ficar pedra sobre pedra. Isso já aconteceu em alguns impérios na história do cristianismo e da humanidade. Algumas civilizações que eram hegemônicas, que hoje só conhecemos por livros, por pesquisas, e não se tem mais. Vez ou outra, um lugar, um povo se torna poderoso e cria-se um reino. Este reino humano, todo reino humano, vai cair por terra. Não vai ficar pedra sobre pedra.
Jesus não diz para nós quando, mas Ele nos mostra sinais. Quais são os sinais dos tempos? Vamos aprender com um povo do passado. Toda geração, toda época, sinais dos tempos acontecem. São sinais que antecedem a segunda vinda de Jesus. Não veio, mesmo tendo os sinais. Mas o fato dele não ter voltado não diminui o significado destes sinais. Hoje nós estamos vivendo os mesmos sinais dos tempos. Pode ser que seja só mais uma geração vivendo isto, ou pode ser que nós iremos contemplar a vinda de Jesus Cristo. Porque os sinais que nós estamos vivendo na sociedade hoje não estão diferentes do que aqui está sendo predito. O que devemos prestar atenção? Depois de uma catástrofe, depois de uma pandemia, depois de uma grande tragédia, de enchentes, começam a surgir pessoas. O fim está chegando. Convertei-vos, e começam a surgir teorias e mais teorias. Já teve gente, eu lembro, eu era na Grande São Pedro, minha paróquia, lá em Vitória, grupos inteiros de pessoas que migraram venderam tudo, doaram tudo para a igreja em questão e foram morar no interior, não sei se estão lá até hoje, lá de Nova Venécia. E assim, várias pessoas, em várias regiões, de vez em quando surge alguém com esses pensamentos. Não siga esse povo. No pós-pandemia ou na pandemia nossa, muitos ali querendo em nome de Deus mostrar caminhos diferentes. Não siga. Diz Jesus, vai ouvir falar de guerras. Olha as guerras acontecendo, como já aconteceram no passado. Revoluções. Não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Um povo vai levantar contra outro povo. Um país atacará outro país. Isso, desde que a gente entende por gente, isso está acontecendo. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. O terremoto, essa linguagem é conhecida como, o período que foi escrito, foi influenciado por uma forma de escrita daquela época, que influenciou escritores do ano 100 a.C. a 100 depois de Cristo. Durante 200 anos, escritores foram influenciados por uma forma de escrita, que a teologia chama de apocalíptica. Esta forma de escrita, ela traz alguns elementos da natureza para poder explicar outra coisa. Eles não são literais. Não podemos aqui entender de forma literal. Devemos então entender como analogias. O que o terremoto provoca? Aquilo que é sólido, rígido, de repente mexe e sai do lugar. Provoca uma instabilidade. Ora, gente, será que nós não estamos vivendo um terremoto existencial da humanidade? Aquilo que era seguro, firme, aquilo que é as instituições sólidas, de repente começam a cair por terra, começam a mexer em tudo. Será que a humanidade, nós não estamos vivendo grandes terremotos? A fome que cresce, milhares de pessoas passando fome de comida, mas uma fome existencial. O ser humano tem tudo como nunca na vida, história, mas ao mesmo tempo vive um vazio. A
peste que está tomando conta, os corações das pessoas estão viciadas, vícios da sexualidade, da bebida, da internet, estão pesteando o mundo inteiro. Se isso não é sinais dos tempos, diz ainda Jesus: antes disso acontecer, vocês serão presos e perseguidos. Os apóstolos foram presos, perseguidos, muitos mortos, assassinados, martirizados. E por causa do nome de Jesus Cristo. Será que acontece na Nicarágua ou em outros lugares por este mundo afora, que pessoas são perseguidas pelo fato de serem cristãs, não seja um sinal dos tempos? Diz Jesus: vocês serão odiados por causa do meu nome. Nunca como hoje o cristianismo, a sua doutrina, a sua teologia, a sua moral e seus costumes nunca foi bombardeado como hoje. Muitos odeiam o cristianismo, odeiam pessoas que levantam bandeiras de que acreditam. O cristianismo, a sua forma de viver e pregar, no mundo cada vez mais secular, é odiado. É verdade que muitos que se levantam como atores dessas pregações não nos levam realmente, sejam para nós símbolos, mas que é verdade, é. Por isso devemos estar atentos. A igreja, ela tem um catecismo, eu fui para o catecismo da Igreja Católica, e eu fui pesquisar, falando sobre a segunda vinda de Cristo. Olha o que a igreja diz para nós, não vira não, né? Ah, meu Deus. Olha o que a igreja diz para nós, no parágrafo 675 do Catecismo da Igreja Católica. Isso aqui ele fala, a última, antes da vinda de Jesus Cristo, o que vai acontecer. Antes da vinda de Cristo, a igreja deverá passar por uma prova final, que abalará a fé de numerosos crentes. Muitas pessoas deixarão de acreditar em Deus e na igreja. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra porá a descoberto o mistério da iniquidade. Nessa prova final da igreja, ela será perseguida e vai ser revelado o mistério da iniquidade. De que forma será esse mistério da iniquidade? Como se manifestará? Sob uma forma de uma impostura religiosa. O que é isto? Que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Vai surgir, já surgiu, no mundo cristão, uma postura religiosa oferecendo um caminho fácil, negando a verdade, que é chamado de uma impostura religiosa. E o ápice dessa impostura religiosa é o anticristo. Que o anticristo é um pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo, substituindo-se a Deus e ao Messias encarnado. O homem decepciona com a igreja, decepciona com Deus, ele é perseguido, alguém mostra um caminho mais fácil, ele acolhe, e ele começa a se colocar, o homem no centro. Quem me salva não é fé, não é religião, é a ciência, é o conhecimento, é aquilo, isso que me prova, é a ciência que me diz a última palavra. É o homem pelo homem que vai me garantir a salvação. E a partir de cada momento, o homem vai minando a sua fé. Diz Jesus:
Quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé sobre a terra? Não nos enganemos com o nosso país, que graças a Deus é bem praticante cristão. Que bom que nós somos cristãos. Que bom que ainda tem moral e costumes a serem levantados. Quem é viajado um pouco mais, vai para as Europas, vai para o primeiro mundo, igrejas vazias. Muitos templos hoje viraram botecos, bares, museus. Protestantes e católicos, igrejas sendo entregues, porque não tem mais ninguém para poder ir lá, porque esqueceram de Deus, porque confiam simplesmente no homem. Sim, a igreja tem pecado, tem culpa. Nós, homens de igreja, muitas vezes não demos o testemunho certo. Há escândalos, que o escândalo realmente atrapalha a evangelização. Mas nós não nos devemos parar nos pecados humanos. Devemos acreditar piamente, porque as nossas igrejas serão cada vez mais esvaziadas, porque o ser humano não terá mais vontade de lá estar. Quando isso começar a acontecer, que já está acontecendo, prepare, ele está para voltar. Podemos talvez achar que isso aconteceu, não vai acontecer agora, ou ficamos numa apatia. A primeira leitura de hoje, eu concluo, a primeira leitura de hoje é de Malaquias. Malaquias, esse escrito foi escrito num período histórico. Que período é esse? Do ano 480 a 450 anos antes de Cristo. Qual o contexto desse escrito? O povo de Israel havia passado um grande trauma, 70 anos exilados. Eles voltaram depois de uma grande dor, voltaram para Jerusalém. O templo estava de novo erguido, porque ele havia de ser destruído. O templo de Jerusalém foi destruído algumas vezes na história da humanidade. Ou seja, o povo já tinha voltado, o povo estava de volta no templo, mas no povo havia uma angústia, uma não vontade, não desejo. Os cultos, os sacrifícios eram muito mal feitos. O povo vivia num tempo que, decepcionado, mesmo tendo voltado para Jerusalém, decepcionado com as promessas de Deus que não tinham acontecido. É nesse momento que diz o profeta: eis que dia virá, abrasador como fornalha, em que todos os soberbos, os ímpios, serão como palha. E esse dia vindouro haverá de queimá-los, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. O soberbo, o ímpio, o injusto, saiba, vai ser queimado. Nada passa diante dos olhos de Deus. Se no reino dos homens reina a injustiça, pode vingar por um tempo, diante de Deus não. E quando isso começar a acontecer, meus irmãos, diz a palavra, não tenhais medo, é a hora de vocês testemunharem a fé de vocês. Dizer que tem fé porque vem na igreja hoje, não quer dizer nada, gente. Você tem fé? Deixa ser provada a sua fé. Deixa um terremoto estar na sua casa. Deixa uma peste estar na sua família. Deixa uma injustiça acontecer com você, e qual a sua reação? É nessa hora que nossa fé será provada. E conclui o Senhor:
para que alguém possa dormir, para que todo mundo assim espantado aqui hoje. Eu nunca vi o boi regalado aqui. E diz Jesus: não tenhais medo. Você que perseverar até o fim, nem um fio de cabelo da vossa cabeça será tomado. Isso não é literal não, gente. Tem um monte de gente careca aí pegando fio de cabelo. Não é isso. Mesmo que nos tirem, arranque o nosso corpo, arranque a nossa esperança, arranque o nosso sopro de vida, Deus irá nos resgatar. Nada nosso ficará aqui. Seremos levados, mas para isso requer perseverança e testemunho da fé. Dias piores virão. Não é para ter medo, mas para que o reino de Deus aconteça só colidindo com o reino dos homens. E isso provoca grandes fissuras. Caminhemos firmes na fé em Deus. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.